Já viram aí o que a gente vai estudar hoje? Obadias. Você sabia que tem um livro na Bíblia que chama de Obadias? Como que é, Yara? A Yara, Obadias. Obadias nasceu lá em Guariba. A Yara participou da nossa classe Casados para Sempre, e tudo o que acontecia, a gente falava que começou em Guariba, nasceu em Guariba, é pessoa de Guariba, né? Se vocês não sabem, Guariba é como uma capital do Brasil, né? Ali no Nordeste Paulista, 40 mil habitantes, uma cidade muito importante para o desenvolvimento da nação. Se não fosse Guariba, o Brasil não estaria como está hoje. Então, tudo começou lá. Os portugueses vieram de Guariba, então tudo lá. E a gente sempre brincava isso na classe, né? Aí pegou isso, tudo aí. Meus filhos, então, coitados, passam na TV assim, morreu fulano de tal. Eu falei, olha, deixa eu contar a história para vocês. Morou lá em Guariba. Ah, mas já vai começar? Então eu nem fico mais perto quando vi alguma notícia. Obadias. Quem aqui já leu o livro de Obadias? Levanta a mão. Olha. Quem aqui nem sabia que tinha esse livro na Bíblia? Levanta a mão. Obadias, tem isso na Bíblia? Tem. Fica no Antigo Testamento. Você pode abrir sua Bíblia em Obadias. Onde que está isso, pastor? Lá no Antigo Testamento. Ele faz parte dos profetas menores. Então, quando fala de profetas menores, você já sabe que está lá no finalzinho, perto de Malaquias. Vai sempre em Malaquias e vai voltando para trás. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Você vai voltando para trás, você vai encontrar Zacarias. Você vai voltando para trás e você vai encontrar Abacuque. Toma cuidado, porque você vai ver que são livros pequenos, por isso profetas menores. E você pode pular Obadias, né? Porque é um capítulo só, Obadias. É o menor livro dos profetas, é Obadias. Então, você vai encontrar ele aí, no meio desses profetas. Se você não encontrou como eu, continua procurando, que você vai encontrar. Ou você pode ir no índice, lá no sumário, e ver onde fica, tá bom? Quem já encontrou, já deu a dica, fica antes de Jonas. Então você que já leu Jonas, vai no livro de Jonas, volta algumas páginas, você encontra o livro de Obadias. O que Obadias vai nos ensinar hoje? O que eu posso aprender com Obadias para colocar em prática na minha vida em 2024, aqui na cidade de Jundiaí? O que esse profeta tem para me ensinar? Eu quero te dar um outro desafio. Você já recebeu o desafio de ler o Salmo 119? Obadias só tem 21 versículos. A gente não vai fazer a leitura dele. Você vai fazer essa leitura depois, tá bom? Eu aconselho você a fazer a leitura de Obadias nessas versões mais atualizadas, na NVI, NVT, na linguagem de hoje, até a própria Bíblia Viva, até para você fazer esse comparativo do que está sendo trazido. Ah, então eu não posso mais ler na corrigida e na atualizada? Pode. Mas quando você lê alguma coisa que fica meio complicado de entender, compara com essas versões mais atualizadas, né? E você vai ver que te dá um novo olhar sobre aquele texto. Há uma apresentação do mesmo tema, da mesma lição, de forma diferente. E isso enriquece muito. Então, quem usa o aplicativo no celular, ajuda muito, porque o próprio aplicativo já dá esses comparativos da versão. Se você está na Bíblia impressa, você vai precisar ter uma Bíblia impressa de cada uma das versões, né? Se você está no computador, isso também acaba ficando mais fácil de fazer. Eu quero abrir só com o versículo 1 e a gente vai percorrer, então, alguns versículos importantes de Obadias. E quando a gente vai para o versículo 1, se você tem aqueles títulos em cima do capítulo, você vai ver que Obadias ele tem um tema aqui para esse capítulo 1. O julgamento de Edom. Então, Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Ele anuncia o fim de Edom, somente 21 versículos. E o primeiro versículo diz o seguinte: essa é a visão de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, o soberano, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos
Então, só a nível de conhecimento, curiosidade, contextualizar vocês sobre essa carta, sobre esse profeta. De todos os livros do Antigo Testamento, Obadias, ele é o menor. 21 versículos. Isso mostra que dá para você ler esse livro muito rápido, né? Com muita atenção na primeira leitura, na segunda leitura numa outra versão, e você vai ter um conhecimento já do livro de Obadias. O dia que alguém perguntar, você já leu o livro todo da Bíblia? Sim, eu li Obadias. Tá vendo? Você já tem uma resposta. Li Obadias. Vocês lembram qual foi a última vez que vocês ouviram numa igreja uma mensagem sobre Obadias? Já viu alguém pregando sobre Obadias, um culto? Então, a gente geralmente não vê Obadias sendo exposto, sendo pregado, sendo anunciado. Obadias não é citado nenhuma vez no Novo Testamento, e a identidade final deste profeta é um grande mistério, porque quando vai se estudar sobre esse Obadias, a gente tem pelo menos 11, 12 personagens que se chamam Obadias. Mas há uma grande dúvida de qual desses 12 Obadias é o Obadias, profeta que escreve o livro. Então, há uma dúvida aí dentro da teologia sobre, de fato, quem é esse Obadias que escreve esse texto. Dependendo do material que você lê, você vai ter uma resposta, mas é algo discutido, né? Algo bem ainda discutido. E datar o livro de Obadias, ter uma data para ele, eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, que fala que Obadias, ele foi escrito por volta de 586 a.C., porque eles fazem estudos, né? Então, aqui já fala 840, olha a diferença. Como eles fazem esses estudos para datar esses livros, principalmente do Antigo Testamento, quando não há muitas informações? Então, eles fazem pelo contexto histórico do que está sendo anunciado. Então, eles pegam o que Obadias está falando aqui, esse julgamento de Edom, essa acusação contra os edonitas, e eles olham isso dentro da história nos outros livros. Então, datar o livro de Obadias com precisão é quase impossível devido à escassez de informação contida no livro. Em torno de 840, né, 585, vai de material que você estiver utilizando, Edom se rebelou contra o rei Jorão de Judá. Os filisteus, os árabes também invadiram Jerusalém. Então, alguns usam esses textos de 2 Reis e 2 Crônicas para falar que esses textos são o contexto histórico de quando Obadias escreveu essa profecia. Mas isso é também ainda muito discutido. Mais importante do que ter uma data, um autor específico, a gente sabe que foi Obadias. Que Obadias? Eu não sei. É o Obadias lá de Guariba, né? Não sei. E Obadias que escreveu. Mas, mais do que tudo isso, o mais importante é a gente ver a mensagem que Obadias nos traz para nós hoje. Então, quando a gente olha o nome Obadias, esse nome Obadias significa servo do Senhor, adorador de Javé, ou Iavé. Então, o livro ele se divide pelo menos em 3 partes principais. Mesmo tendo somente 21 versículos, o livro de Obadias ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte fala do julgamento de Edom, que vai do versículo 1 até o versículo 16. E nesse texto, do 1 ao 16, você vai ver então o profeta denunciando o orgulho, a crueldade de Edom contra Judá. Profetiza a humilhação, profetiza a destruição de Edom e também utiliza imagens vívidas da sua queda. E quando a gente vai para a segunda parte, quando a gente vai para o versículo 17 ao versículo 20, nós vamos ver a ação dos edomitas. O profeta expõe a hipocrisia de Edom, que se vangloriava da sua força. Edom era uma nação que se vangloriava da sua força. Lembra da história do Titanic? Ninguém afunda esse navio. Edom era assim, ninguém nos derruba, ninguém nos vence, nós somos muito poderosos. Então eles se vangloriavam dessa força e se recusavam a ajudar os seus irmãos israelitas. Então nesse trecho, do 17 ao 20, nós vamos ver a retribuição divina, ela os alcançaria. Alertas solenes de que precisavam ser ouvidos. Haveria
juízes severos que precisavam ser evitados. Mas eles não ouviram. Por isso que no versículo 21, o último versículo do livro, nós vemos sobre a restauração de Israel. Em contraste com a queda de Edom, Obadias anuncia a restauração de Israel. Ele profetiza o retorno do povo que estava no cativeiro para a sua terra e o estabelecimento novamente da justiça divina. Então o livro de Obadias, ele tem uma mensagem urgente, oportuna e necessária. Hoje, para as famílias, para a igreja e para a sociedade. É muito lindo quando a gente pega profetas do Antigo Testamento e vê como essas mensagens, como essas profecias se encaixam perfeitamente nos nossos dias hoje. Como se encaixam na nossa realidade. E quando a gente olha, se a gente fosse fazer um resumo de todo o livro e dar um título para isso, seria um povo que nunca aprendeu a amar. E eu trouxe aqui uma frase: não subestime os pequenos problemas, eles podem se tornar um grande mal. Nunca ignore as pequenas coisas que precisam ser corrigidas, seja na família, na sociedade ou na igreja. Porque essas pequenas coisas podem se tornar um grande mal. Olha o que diz o versículo 8. Naquele dia, não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor, pois nos montes de Edom destruirei todos aqueles que têm entendimento. E para a gente entender um pouquinho sobre Edom, sobre Judá, nós vamos ver que isso começou um pouco mais lá atrás. A disputa entre Esaú e Jacó começou lá no útero. Em Gênesis capítulo 25, nós aprendemos que Rebeca, ela não estava tendo uma boa gravidez. Ela estava sofrendo. E ela pergunta a Deus por que ela estava experimentando aquela gravidez com tanto esforço. E ela não estava vendo aquilo como tempo abençoado por conta do sofrimento. E a resposta que ela tem de Deus é que dentro do seu ventre havia duas nações. Duas nações estavam sendo geradas no seu ventre. Dois povos que ela daria luz seriam divididos. Um povo será superior ao outro. O mais velho vai servir ao mais jovem. Está lá em Gênesis 25, 23. Então o que tem a ver essa história com Obadias? Esse livro de Obadias, mais do que qualquer outro, vai mostrar para nós esses frutos amargos dos erros cometidos no passado por uma família piedosa. Os Edonitas, que fala em Obadias dos Edom, eles eram descendentes de Esaú. Era descendência de Jacó. E Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Olha como é interessante quando a gente conhece o contexto. Quando a gente faz correlação. Se a gente só ouve aqui sobre Edom em Obadias, a gente fica, Edom, ok. Mas quem era Edom? Quem eram os descendentes de Edom? Os edomitas eram descendentes de Esaú. E Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Portanto, duas nações que nasceram do mesmo ventre. Eram nações irmãs gêmeas. Porém, quando a gente estuda a história de Isaac e de Rebeca, nós vamos ver que essa inabilidade deles de criarem os filhos, de dar mais preferência para um do que para o outro, na forma como eles cuidaram desses dois irmãos, acabou provocando ciúme nos filhos, abriu uma brecha para o ódio que não cessou por mais de 2000 anos. E por isso estamos estudando a história deles. Por isso houve aquele povo chamado Edom, que toda a história deles lutaram contra Judá, contra Israel, os descendentes do seu outro irmão. Olha que interessante. Sabia disso? Então, quando a gente estuda o contexto histórico, quando a gente estuda buscando as informações daquilo que está, né, nos versículos que a gente numa leitura só não descobre, a gente vai vendo isso. Tudo começou com um erro.
Talvez a gente olhe aqui Obadias e fala, nossa, como Edom merece mesmo ser, né, tirado da terra, merece o juízo de Deus. Mas tudo começou com um erro lá atrás. Um erro de Isaac e de Rebeca. Pois Esaú e Jacó eram irmãos. Mas esses pais cometeram um erro, o grave erro de terem preferência por um filho em detrimento do outro. E talvez hoje nas nossas casas a gente ache que tratar um filho diferente do outro não vai causar nada. Pode talvez não causar isso, uma divisão de nações. Mas você pode causar feridas emocionais na vida do seu filho, que vai ser muito difícil dele poder curar isso. Ele vai levar isso para a vida, para a sua família, quando ele for constituir família. Isaac, o texto mostra lá em Gênesis, ele amava mais Esaú. Rebeca tinha predileção, mais amor por Jacó. E essa falta de sabedoria plantou o quê? Essa falta de sabedoria plantou no coração dos filhos a semente maldita da inimizade, do ódio e da competição. Quando a gente faz essa criação dos filhos com preferência por um em detrimento do outro, a gente, em vez de unir os irmãos, unir os filhos, a gente vai estar fazendo como eles fizeram lá atrás, plantando uma semente de inimizade, de ódio e de competição. E quando a gente olha a história, esse ódio trouxe profundas feridas na vida dos pais. Esse ódio separou os irmãos, atravessou gerações, unindo-se aos caldeus, os edoms, os edomitas, uniram-se aos caldeus para escravizar e matar os judeus. Eles não queriam o bem dos seus irmãos. E aí a gente vê uma outra grande verdade. Uma grande bênção pode transformar-se numa grande tragédia quando deixamos a vaidade pessoal nos dominar. Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas, você vai ser coberto de vergonha e destruído para sempre. Quero ler de novo. Uma grande bênção pode transformar-se em uma grande tragédia quando nós deixamos que a vaidade pessoal nos domine. Por que isso, pastor? Porque Isaac e Rebeca oraram 20 anos para terem um filho. Rebeca era estéril e queria conceber. E aquele casal voltou-se para Deus em humildade, em súplica, buscando os céus, buscando a Deus essa bênção. E depois de 20 anos de uma oração perseverante, de intercessão, Deus ouve, Deus responde, Deus dá a Rebeca a oportunidade de conceber. Ela dá à luz 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas por caprichos pessoais, essa grande bênção que eles receberam, de Deus ter dado a ela a oportunidade de não ser mais estéril, o que eles fizeram? Capricho pessoal, vaidade. Esse casal transforma a bênção em um problema. Eles não cultivaram a amizade entre os filhos. Em vez disso, jogaram os filhos um contra o outro. E quando a gente lê toda a história desses 2 irmãos e do que aconteceu, a gente vê que foi plantado no coração deles essa disputa. Não foi plantado no coração deles o companheirismo. E só nessa introdução aqui, você acha que Obadias é importante para hoje? Para as realidades das casas, das famílias, de famílias onde os filhos e as pessoas integrantes da família hoje estão disputando. São inimigos um do outro e não são amigos, companheiros. Então a falta de diálogo entre os pais ergueu uma muralha de inimizade entre os filhos. O pior é que essa inimizade se espalhou, não só entre Esaú e Jacó, mas entre os seus descendentes. Os edomitas estão destilando veneno letal de ódio contra os judeus, os seus irmãos. E toda a história bíblica a gente vê isso. Os descendentes lutando um contra os outros.
E é por isso que o profeta lança isso. No finalzinho eu deixo, tá? Senão eu vou perder aqui o raciocínio. Então lá em Obadias nós vemos essa profecia contra os edomitas, que estavam lutando e perseguindo os seus descendentes. Portanto, querido, uma outra verdade que eu aprendo e que a gente aprende olhando para esse texto é: não tente mudar os desígnios, não tente manipular os desígnios, não tente alterar os desígnios de Deus. Olha o que diz esse texto. E a gente está lendo aqui os versículos de Obadias, tá bom? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A gente não vai ler ele todo, eu estou usando na sequência aqui do tema, mas você depois pode ler ele todo. Mas o Monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem, será um lugar santo, povo de Israel voltará para tomar posse da sua herança. Deus, na sua soberania, Ele havia determinado que o filho mais velho serviria ao mais novo. Isso está lá em Gênesis, isso está lá em Romanos 9:11, isso é repetido lá em Romanos 9:11. A linhagem do Messias, essa linhagem do Messias passaria por Jacó e não por Esaú. A escolha divina não se baseava em mérito, porque os dois ainda nem eram nascidos quando Deus fez essa escolha. Por que dessa escolha? Por que foi assim? Você pergunta para Deus quando você estiver lá, tá? Eu não estou aqui para te dar essa resposta, tá bom? Senão já vai perguntar por quê. Aí vamos continuar aqui no Obadias, no que é mais importante, tá bom? Eu te respondo por que isso e você não coloca em prática as outras coisas que a gente tem que colocar aqui, que são mais importantes. Então, todas as vezes que nós tentamos, deixa eu voltar aqui, onde que está aqui e aqui. Todas as vezes que tentamos tomar os rumos da vida nas nossas próprias mãos, nós estamos dizendo para Deus: eu não acredito na sua providência divina. Eu não acredito que o Senhor pode guiar por caminhos de fato corretos. Eu não acredito que eu posso confiar totalmente no Senhor. Quando a gente tenta tomar nós os rumos da nossa vida por nós mesmos, nós estamos atropelando as coisas, nós estamos causando muitos males a nós e provocando um grande sofrimento aos outros. Porque a gente tenta mudar o que está estabelecido. E é isso que a gente vê nessa história dos dois irmãos gêmeos, é isso que a gente vê nos descendentes, é isso que a gente vê sendo anunciado aqui no profeta Obadias. Então, a amargura pode gerar violência. Parar para pensar que a forma como os pais lidaram com aqueles dois filhos fez essa divisão de nações, e que essa amargura que foi gerada no coração de um dos irmãos causou destruição até para a sua descendência. E quando a gente olha isso, ainda hoje é real. Pessoas amarguradas, pessoas que não sabem perdoar, pessoas que não estão abertas a oferecer ou pedir perdão, essa amargura pode gerar violência. Violência. Hoje não é diferente. Quer ver exemplos simples? O nosso trânsito, não só de Jundiaí, do nosso país. De uma discussão do trânsito ali, que a pessoa tem a capacidade de voltar, ou no próprio carro pegar alguma arma, algum instrumento para poder tirar a vida do outro, por conta de um ódio, de algo que ele não soube controlar. E depois para pensar na besteira que fez, já é tarde. Então, essa amargura pode gerar violência. Olha o texto: não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. O profeta está falando para os edomitas: vocês não deveriam ter ficado satisfeitos com isso, eram seus irmãos. Não deveriam ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Vocês não deveriam ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Vocês deveriam ter feito algo. A atitude de vocês com o povo deveria ter sido diferente. Esaú, revoltado com o irmão, toma a decisão de matá-lo. Jacó, quando a gente lê o texto lá em Gênesis, ele precisa fugir da casa com a promessa da mãe de que voltaria depois. E essa fuga dura pelo menos 20 anos. E o medo do reencontro com Esaú
ele ficou latejando no coração de Jacó. Aquele ódio continuou crescendo a ponto de Obadias, aproximadamente 1500 anos depois, escrever sobre as tragédias daquelas mágoas, daquele ódio que ficou no coração daqueles irmãos. De algo que não foi resolvido, de algo que não foi colocado diante de um perdão, de uma reconciliação. Demonstrando na perseverança, impiedade, foi demonstrado na perversa impiedade dos edonitas de matar os judeus oprimidos de Jerusalém, conforme a gente lê no versículo 12. Olhem no versículo 12, quem pode ler para nós em voz alta? Obadias 12. Eu já li aqui, mas leia numa outra versão, por favor. Quem pode ler? Como a gente cuida do coração e da mente com relação à amargura, ao ódio, aquilo que já fizeram conosco? Você alimenta isso? Você fica tomando veneno todo dia esperando que o outro morra? Ou você resolve isso dentro de você? Querido, quando a gente lê Obadias, parece que é algo tão distante, mas quando a gente vai procurar a causa do porquê isso aconteceu, lá atrás, a gente vai ver que é de uma situação tão simples que poderia ter sido resolvida. Se os pais não tivessem agido com preferência. Se os pais tivessem agido com mais sabedoria. E hoje, como a gente lida com isso? No ambiente de trabalho, na igreja, na família. Devemos aprender que a amargura, o ódio, ele faz muito mal. Além de ser irracional, é diabólico. E a gente precisa entender que essa amargura, que esse ódio, ela se faz presente no nosso coração de uma forma que, se a gente não toma cuidado, isso nos escraviza. Por isso que Hebreus fala da raiz da amargura. Não fala da amargura, fala da raiz. Aquilo vai criando em nós raízes. Aparentemente, parece que já desapareceu os motivos que ocasionaram, mas aquilo continua. Portanto, ódio, raiva, a gente pode considerar como algo irracional e diabólico, porque vai se alastrando perigosamente. E se não for contido de forma radical, as suas consequências e sequelas serão trágicas. Não é algo longe de nós. É aqui. Sua experiência de vida, quantas pessoas talvez já passaram por você, que foram extremamente usadas para te abençoar. E você hoje é grato a Deus porque essas pessoas passaram na sua vida, te abençoaram, te marcaram positivamente. Mas talvez nessa caminhada e nessa experiência de vida, você já teve muitas pessoas que passou só para lançar dardos do inferno contra você. Falaram coisas que você até hoje não consegue esquecer. Te fizeram coisas que até hoje você não consegue esquecer. E quando a gente estuda a história de Obadias e do que causou essa profecia, a gente precisa entender que não vale a pena guardar ódio e amargura no nosso coração. Não vale a pena. Até porque o ódio ele faz muito mal. Mas faz mais mal para quem odeia do que para aquele que é odiado. O ódio arruinou Edom. O ódio que eles tinham de Judá, de Israel, não arruinou Israel e Judá. Arruinou eles mesmos. Portanto, o ódio ele faz mais mal para quem que está sentindo isso do que para aquele que é odiado. É o que eu falei, é como você tomar o veneno esperando que o outro morra. O outro está vivendo de boa. Você que está lá, deixando de viver por conta de que já fizeram, do que já falaram, do que já aconteceu. Então o quadro de raiva excessiva, quando a gente estuda dentro da saúde,
nessa questão emocional, da saúde, esse quadro de uma raiva excessiva dentro de nós, ela pode gerar em você cansaço físico excessivo. É como se você tivesse trabalhado exaustivamente o dia todo. Falta de memória. E em casos mais graves, pode gerar em você um infarto cardíaco, um acidente vascular cerebral, um AVC, simplesmente porque você não está conseguindo controlar essa raiva que está no seu coração, esse ódio que está no seu coração. Então, querido, esse texto de Obadias, ele é totalmente atual para hoje. Porque o que existia entre Edom contra Judá e contra Israel é uma hostilidade que nunca cessou. Não deveriam ter ficado satisfeitos. Talvez você hoje fique ainda vivendo os seus dias esperando que algumas coisas aconteçam com o outro para que você se sinta satisfeito, em paz, porque você quer vingança, você quer ver o outro se dando mal. Talvez você vá ouvir isso de Deus lá na frente. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter ficado satisfeito com a destruição, quando eles estavam lá no exílio, quando eles estavam sofrendo. Não deveria ter se alegrado quando eles estavam chorando. É por isso que quando a gente lê a Bíblia em Romanos, é muito difícil ser cristão. Porque a Bíblia fala para a gente amar a todos. Não é só aqueles que a gente gosta. É amar todas as pessoas. A Bíblia fala para a gente suportar uns aos outros. E isso não é fácil. A Bíblia fala que se esse que nos persegue nos pedir água, a gente vai falar o quê? Morra de sede. Está com fome? Morra de fome. É isso que a Bíblia fala? Dá água. Dá de comer. Pague o mal com o... Aí você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Já ouviu aquela frase que a gente só dá o que a gente tem? Talvez o que a pessoa tem e está te dando é aquilo, não tem outra coisa, não espera outra coisa da pessoa. Mas o que depender de você, querido, pague o mal com o bem. Pague com bondade, pague com cuidado, pague com atenção. Não permita que esses sentimentos que existiram naqueles irmãos, nessas nações, existam hoje. Foi uma hostilidade que nunca cessou. Olha o que ele continua no versículo 13. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Eles estavam todos destruídos e vocês foram saquear a terra deles. Não deveriam ter ficado satisfeitos com toda aquela destruição naquele dia de calamidade. Não deveriam ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Vocês erraram, vocês permitiram que o ódio, que a amargura fizesse com que vocês agissem errado. É o que o profeta está dizendo àquela nação. E ele continua, versículo 14. Não deveriam ter ficado nas encruzilhadas para matar aqueles que tentavam escapar. Não deveriam ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Vocês agiram errado. Agiram motivados pelo ódio. Agiram motivados pelo desejo de vingança. Agiram pelo desejo, motivação de querer ver o mal por algo que tinha acontecido no passado. Vocês não deveriam ter feito isso. Mas que bom que hoje a gente não vê isso hoje, né? Você vê notícias sobre pessoas que matam o outro por conta de ódio, dinheiro. A gente não vê isso, né? No trânsito, a gente não vê. Querido, como a gente vê? Brigas entre parentes. Como elas são amargas. Como é difícil no ambiente de família quando há discussões, quando há brigas. Esse é o caso entre duas nações. Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Mas os edomitas não correspondiam da mesma forma. Nunca se afeiçoaram dos israelitas. Nunca retribuíram isso. Mas os israelitas foram orientados por Deus. Trate-os como irmãos. Ajam diferente. Não pagam na mesma moeda. Quando a gente olha a história,
quando os hebreus precisaram cruzar o deserto rumo à terra prometida lá no Antigo Testamento, os edomitas, motivados pela vingança, pelo ódio, eles não deram passagem aos hebreus. Sim. Sim. Eu vou deixar depois no final vocês, tá? Colocarem também as suas... Porque tem várias coisas aqui. Mas de fato é algo que foi sendo alimentado. Então, os registros, toda essa história, Deus, como o autor das Escrituras, ele deixa bem claro essa preocupação de mostrar para nós tanto os aspectos bons como os aspectos ruins. Por exemplo, quando a gente vê de Davi, você vê só as vitórias de Davi, só as coisas boas de Davi, você vê ele adulterando, ele sendo responsável por um assassinato. Então, manter esses registros foi algo que Deus quis, porque hoje nós podemos aprender com isso. Você não precisa aprender com seus próprios erros, você pode aprender com o erro dos outros. Então, naquela época, os edomitas trataram os israelitas com hostilidade. Obrigaram os israelitas a uma jornada muito mais extensa, difícil, demorada. Os edomitas foram totalmente, absolutamente insensíveis à necessidade dos hebreus de passar pela terra. E até mesmo se recusaram de um diálogo que foi proposto por Moisés. A rivalidade não era mais entre duas pessoas agora. A rivalidade agora era entre duas nações, dois povos. E essa rivalidade surge de desejos gananciosos, de engano, de fraude. A gente vê hoje isso entre autoridades, entre estados, entre nações, entre os poderosos. Essa rivalidade que surge de desejos gananciosos, de fraude. A gente não pode generalizar, mas como é triste isso, ainda existe. Ainda existe. E por isso que quando a gente lê Obadias, uma mensagem muito importante de Obadias é algo que está também num Provérbios. O orgulho precede a ruína. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu vou derrubar vocês, diz o Senhor. Os edomitas se achavam muito fortes, muito poderosos, invencíveis, e Deus dá essa palavra dura para eles. Do alto das suas rochas íngremes, os edomitas se vangloriavam, colocavam-se como que no ninho entre as estrelas. Jamais aquela fortaleza havia sido saqueada. Eles se sentiam seguros, blindados por uma fortaleza natural. E Deus diz diante do profeta Obadias, aquele povo: vocês não estão seguros, eu os derrubarei. Vou acabar com o orgulho de vocês. A soberba é a sala de espera do fracasso. Quando a gente estuda a história dos edomitas, a forma como se comportaram com relação aos israelitas, seus irmãos, nós aprendemos que o orgulho é outra coisa que não pode existir em nós. Onde o orgulho se levanta, ou levanta a sua bandeira, a derrota estrondosa é imposta. A queda é implacável. Um dia, aquilo que parecia improvável aconteceu. A arrogante cidade dos edomitas foi tomada, seus bens foram saqueados, seu povo foi disperso, e eles colheram exatamente aquilo que eles plantaram. O mal que eles despejaram sobre a cabeça dos judeus caiu sobre a sua própria cabeça. Os que se sentiam seguros nas rochas, invencíveis, foram vencidos. Outra coisa que a gente aprende em Obadias
Ninguém está seguro escarnecendo dos princípios de Deus. Ninguém está totalmente seguro quando vive afrontando os princípios da palavra de Deus. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, vou julgar as nações, como você fez a Israel, assim será feito. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Parece duro ver essa palavra de Deus àquela nação. Mas Edom não agiu com humanidade. Como a gente vê hoje isso também. Pessoas que não conseguem não só agir com educação, mas agir com humanidade, entendendo que o outro é ser humano. E que precisa ser respeitado. E que precisa ser valorizado. E que precisa ser bem tratado. Edom não agiu com humanidade. Não agiu com fraternidade em relação aos seus irmãos. Eles olhavam os judeus como seus inimigos e não como seus irmãos. Não defenderam seus irmãos, nem choraram pela tragédia que eles estavam vivendo, quando a tragédia abateu-se sobre os israelitas. Eles vibraram com a ruína, eles participaram da destruição, e esse comportamento não apenas fez amargar a vida dos judeus, mas provocou a ira de Deus contra Edom. Foi a quebra desses princípios do amor fraternal que levou Edom à derrota final e definitiva. Sabe o que a gente aprende ainda aqui? Que aqueles que semeiam o mal vão colher o mal. Assim como você engoliu o meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu vou derramar sobre vocês. Sim, todas as nações beberão, cambalearão e por fim desaparecerão. Estão semeando o mal entre os seus irmãos? Vocês também vão colher esse mal. O mal que Edom fez a Judá caiu sobre a sua própria cabeça. Aqueles que plantam mal, colhem mal. Aqueles que semeiam vento vão colher tempestades. Gálatas fala isso. Aqueles que semeiam na carne, da carne vão colher corrupção. Quem quer fazer o mal e receber o bem, está zombando de Deus. E de Deus, Gálatas 6,7 fala, ninguém zomba. Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Não tem como. Edom, Obadias, nos mostra isso. E hoje nós vemos vários exemplos disso. Obadias descreve Edom como um povo que era orgulhoso, violento, pronto para se alegrar com as desventuras do seu irmão, matou traiçoeiramente os fugitivos. Edom fará uma colheita amarga dos seus atos truculentos, está aqui ainda, e será submetida a julgamento. Uma coisa que a gente precisa entender hoje como igreja, assim como os israelitas aprenderam, mesmo o povo de Deus hoje sendo humilhado, ele vai triunfar. A igreja hoje tem sido perseguida. Apesar que nós temos uma liberdade religiosa na nação, mas a igreja hoje tem sido muito perseguida. E mesmo que esse povo de Deus seja hoje humilhado, perseguido, nosso final já está garantido. O monte do Senhor se tornará refúgio para aqueles que escaparem. Será um lugar santo, o povo de Israel voltará a tomar posse da sua terra. Por que essa promessa? Porque Judá, ela foi economicamente, politicamente arrasada. Destruiu totalmente a nação. Jerusalém se tornou um montão de pedras e escombros. A cidade foi totalmente destruída desde os fundamentos. O templo foi derrubado. O povo foi passado ao fio da espada, deportado. E durante 70 anos eles ficaram debaixo do jugo pesado da Babilônia. Os que permaneceram na província estavam cercados de inimigos, com os muros quebrados, as portas queimadas, viveram uma grande miséria. Mas houve um dia, porém, que Deus tirou a carga sobre o pescoço do seu povo.
E Deus então promete restauração. Deus promete renovo. Deus promete uma nova história àquele povo. Porque eles estavam sofrendo. E é outra coisa que a gente aprende com Obadias. Que Deus tem zelo pelo povo. E a história está rigorosamente nas mãos do Senhor. Querido, a história está nas mãos de Deus. Talvez você já se esqueceu, mas a gente passou por um evento chamado pandemia. Covid-19. Porque hoje tem pessoas vivendo como se não tivesse existido o Covid. Né? Já esqueceram tudo que a gente passou. E quantas pessoas quiseram impedir que de fato as coisas acontecessem como aconteceu. Mas mesmo as nações mais poderosas tiveram que se render à pandemia. Tiveram que fechar. Tiveram que enfrentar as mortes. Porque Deus que está no controle da história. É Deus que determina as coisas, não somos nós, não somos poderosos. Então, meu povo que vive no Neguebe, ocupará os montes de Edom, os que vivem nas colinas de Judá, vão possuir as planícies dos filisteus, vão tomar os campos de Efraim, de Samaria, o povo de Benjamim, ocupará a terra de Gileade. O povo estava sendo arrasado pela Babilônia, com mão de ferro, saqueada, matava, deportava os indefesos judeus. E Edom se juntava à Babilônia para oprimir os seus irmãos. Os invasores se sentiam fortes, invencíveis sobre aquela cidade de Jerusalém. Talvez você já está pensando assim, nossa, mas Obadias tem tudo isso, pastor? Só 21 versículos? Para você ver como é rico. A gente olhar o texto, entender o contexto, o do porquê dessa profecia. O do porquê desse profeta se levantar. O do porquê Edom ser tão cruel com os israelitas. Aqueles que estavam no topo, Edom, eles iriam despencar. E aqueles que estavam prostrados, os judeus, eles voltariam a uma viagem rumo ao topo. Judá será restaurada. Babilônia, Edom vão cair sem experimentar a sua restauração. E tudo isso mostra que as rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos deste mundo. Quem está sentado na sala de comando do universo é o nosso Deus. É por isso que quando ele fala colocar a nossa vida nas mãos dele, confiar nele, o mais ele vai fazer, querido, é a coisa mais segura que a gente pode fazer. É deixar a nossa vida, o nosso futuro nas mãos de Deus. Porque ele que comanda tudo, é ele que conduz a história para o fim glorioso. Deus está no centro. Ele é o grande promotor da história. As nações de Edom, Babilônia, desapareceram na história. E continuam a ser um dos principais exemplos da verdade que nós encontramos em Provérbios. Se você ainda está lendo o provérbio do dia, Provérbio 16, no versículo 18, ele fala o quê? O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, a arrogância, ela vem antes da queda. Querido, isso não foi só para esses dias. Isso vale ainda para nós hoje. Isso ainda vale para nós. Para mim, para você, hoje. Portanto, quais são as aplicações práticas para a nossa vida hoje? Nós precisamos aprender a humildade. O orgulho de Edom levou à sua queda. Isso nos ensina que nós devemos cultivar a humildade, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Outra coisa que a gente aprende é sobre a compaixão. A crueldade de Edom para com Judá, ela teve consequências graves, independente do que fizeram. Nós precisamos tratar todos os outros, todas as pessoas, com compaixão e com amor. E se tem um povo que precisa colocar isso em prática, somos nós, a igreja. Porque falar de amor, todo mundo fala, independente da religião, dos princípios. Para viver esse amor na prática, aí é só nós, os crentes, que conseguimos. Porque nós fomos alcançados por esse amor. Portanto, se eu e você, que fomos alcançados com esse amor, não conseguimos viver isso na prática, alguma coisa está errada.
Porque quando Deus nos amou, Ele não olhou o nosso passado, o que a gente tinha feito, se a gente merecia, se a gente não merecia. Ele simplesmente nos amou. Quando Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, Ele simplesmente morreu e nos perdoou. Ele não olhou e falou assim, não merece. Por que eu e hoje você estamos fazendo isso? Olha, não merece meu amor, não merece meu perdão. Olha o que fez, não merece. Deus não fez isso comigo, por que eu vou fazer isso com o outro? Outra aplicação prática, a nossa confiança tem que estar em Deus. A profecia de Obadias nos ensina a confiar em Deus mesmo nos tempos difíceis. Ele é justo, soberano e vai trazer justiça e restauração. A profecia de Obadias, ela nos mostra sobre o poder destrutivo do orgulho e como a gente precisa tomar cuidado com ele. Amém. Só isso, meus. Esse é o livro de Obadias. Esta é a história de Obadias. Pastor, só um complemento. Quando se fala do Obadias, né? Que a gente fala bastante do Esaú. Quando eu levantei a mão para falar, quando o senhor falou da parte do orgulho, né? Que é uma das coisas que é muito complicadas. E aí, voltando lá na história de Esaú, eu falo que foi uma história, porque quando eu ia lá em Abacuque e eu vi aquele versículo que Deus amou Jacó e odiou Esaú, eu tinha uma certa dificuldade, porque no contexto humano e lógico, você vai falar, puxa, o Jacó que foi sacana, né, enganou o irmão. E aí, trabalhando, né, e hoje compreendo como que isso, a questão do orgulho ficou embutida, né? Você pode ver, realmente os pais já sabiam que ia ter essa inversão, de que Jacó ia assumir o lugar, né, de Esaú na questão da primogenitura, mas mesmo assim eles teve o ódio. Mas quando Esaú chegou e simplesmente trocou a primogenitura, que era tão forte para aquela época, por um prato de lentilha, mostra ali que, tipo, para ele Deus não era nada, que ele era maior, que a fome dele, que tudo dele era melhor. E aí quando você para pensar, e você vai ver que Deus, mas mesmo assim Deus continuou abençoando Esaú, né? Onde, tipo, foi escolhas que Esaú foi fazendo, mas ele teve a riqueza, ele chegou a ser uma grande nação, até que chegou o momento que Deus pega e fala assim, agora vem eu. E aí você vai ver agora Jacó, mas Jacó pegou. Mas o que Jacó, você vê a história da vida de Jacó? Jacó, ele teve uma vida, ele fugindo 20 anos, uma vida focada num sofrimento. Se você olhar assim, você queria viver, pergunta para a pessoa, você quer viver a vida de Esaú ou a vida de Jacó? Acho que a maioria vai falar, não, a vida eu quero viver a de Esaú, porque você não vê Esaú enquanto vivo, né, fazendo esse sofrimento todo que Jacó teve para ter a comunhão, né? Então, até o John Piper fala, a gente quer viver a vida de Esaú, mas quer ter as bênçãos e atividades de Jacó teve com Deus. Então, eu achei importante colocar, porque realmente o orgulho separa a gente, né? E esse ponto, né? Porque às vezes eu tenho um filho só, mas a gente tem que fazer a nossa parte, muitas vezes a gente se culpa dizendo, mas a pessoa está errado e a gente ainda fala assim, não, se a gente fizer todas as nossas partes, a pessoa ainda tem a questão da escolha dela. E, então, era só isso que eu queria pontuar. Que, na verdade, depois de tanto tempo, as pessoas continuavam com o mesmo pensamento de quando ocorreu o fato. Então, a gente tem que tomar tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para os nossos filhos. Aquilo que a gente reforça das coisas que acontecem na nossa família, porque eles vão tomar as nossas dores. Porque aquilo que está sendo, assim como a palavra fala que a gente tem que incutir a palavra dia a dia, a gente pode também incutir o ego, a vaidade, a raiva e tudo que se passa. Então, o povo, depois de 1500 anos, estavam pensando como aconteceu, porque foi plantado no corações pelos pais. Mais alguém quer compartilhar? Muitos inimigos hoje. Quem são os edomitas no tempo de hoje? A quem são descendentes? Eu até pesquisei isso, agora de cabeça eu não vou lembrar porque eu coloquei numa outra anotação, mas eu posso trazer depois. Hoje eles estão, deixa eu só ver aqui se eu acho as anotações. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre hoje, sobre o que você aprendeu, uma curiosidade que você não sabia? Mais alguém?
filhos, né? Eu tenho os meus 2 filhos mais velhos têm 3 anos de diferença. Eu sempre tive esse cuidado, né? Eu percebi um pouco de ciúme dos meus irmãos para comigo e sempre tive esse cuidado de não deixar que um tivesse ciúme do outro. E é possível, né? Os meus meninos hoje, um tem 25, o outro 28, eles são muito amigos, muito parceiros. Eu tenho certeza que se eu não estiver aqui, um vai cuidar do outro. Então, realmente é possível e é um alerta mesmo, né? E às vezes esse ciúme vem inconsciente, né? Por exemplo, quando você tem um bebê e aí você vai para o hospital, você vai ter seu bebê. O mais velho está em casa e ele vai te visitar e você pode ficar com o bebê no hospital e ele não pode. Então, às vezes, o ciúme vem de uma situação que foge ao seu controle também, né? Então, a minha preocupação com essa questão ciúme dos irmãos começou já na maternidade. Eu já não deixei o mais velho ir no hospital para ver o caçula. E quando o caçula chegou, ele trouxe um presente para o irmão, né? Nós vimos, a primeira visão que ele teve do irmão no berço, eu cheguei de mão dada com ele junto, né? Então é diferente. Eu senti que foi diferente na vida dos meus filhos isso. E depois de 15 anos, a Natália nasceu. E eu falava assim, nossa, né? Eles vão pensar que agora eu só vou dar atenção para a caçulinha. Aí eu deixei no congelador o prato preferido de cada um. Cheguei da maternidade, coloquei a mesa... e falei para eles assim, olha, a Natália chegou, mas eu continuo sendo mãe de vocês 3. E pus a mesa com o prato preferido deles. E valeu a pena. Que legal. Mais alguém? O que você aprendeu hoje sobre os Obadias, esses Edomitas, Edom, essa questão da atitude dos pais, do que aconteceu depois de tudo isso? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Hoje eles falam, até eu olhei aqui na minha anotação, que eles são nômades, tipo uma tribo indígena, né? Então, de fato, a nação, como existia, ela foi totalmente destruída, né? Até por conta da profecia. Mas eles falam que são esses nômades que são uma tribo indígena. Mas aí tem que ter um estudo mais profundo. Eu não aprofundei nisso porque eu gosto da coisa mais prática, não. Esse negócio de trazer a data, trazer quem é o autor, só vai ter conhecimento, depois eu vou colocar isso em prática onde, né? Mas é importante, não estou falando que não é importante. Eu sou da mais da prática, né? Você vai ver outros que vão trazer no hebraico, no grego, e tudo aquelas palavras gregas. Eu fico olhando, onde eu coloco esse hebraico amanhã na minha vida, né? Então... Sim. É que essa divisão das nações, toda essa inimizade, ela tem uma particularidade diferente, né? Vamos lá. Faltando 3, vamos ficar de pé? Então leia lá Obadias. Que Deus nos ensine hoje a não guardarmos nenhuma raiz de amargura no nosso coração, a sermos humildes e a não esquecer esse provérbio, né? Arrogância, orgulho, ela pode ser só a indicação de uma possível destruição que está chegando. Para quem é humilde, quem se contenta com aquilo que já Deus deu, quem não precisa ficar pisando em ninguém para poder crescer, para poder ser, essa pessoa vai longe. E isso em qualquer lugar, irmãos. Você vê hoje no contexto corporativo, as empresas hoje zelam muito por isso, por colaboradores que são mais humanos. Tanto que nem tem mais essa visão de chefe hoje. É líder. E a liderança humanizada, a liderança servidora, né? Isso tem feito muita diferença nos ambientes organizacionais, corporativos.
Se as pessoas lá fora estão vendo isso como importante, estão estudando Jesus como referência de liderança, é porque, de fato, o que está nas Escrituras é real. E nós, como igreja, precisamos fazer isso, viver isso, ser esse destaque, viver isso. Deixa o orgulho, deixa a arrogância, deixa o ódio, deixa isso nas mãos de Deus. Tem momentos que a gente vai querer fazer justiça com as próprias mãos, mas lembre que o juiz é o Senhor, não somos nós. Deixa nas mãos dele. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui, por esse domingo tão especial, onde podemos olhar para a sua palavra, para o profeta Obadias, e aprender tantas coisas, ó Deus, que são importantes para os nossos dias hoje. Uma mensagem tão poderosa para as famílias, para a igreja e para a sociedade, de comportamentos que existiram lá atrás, que não podem existir hoje em nós. Portanto, ó Deus, sonde o nosso coração, vê se em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, diariamente pelo caminho eterno, pelo caminho da Tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. A abençoada macarronada, tá bom? Que Deus te abençoe. Um dia que quiser convidar, a gente come a macarronada na casa de vocês, tá? Deus abençoe.